Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de debates número 1, realizado aqui na Unicamp, a luta pelos direitos sociais, conquistas e novos desafios, através do qual nós estamos tendo o privilégio de fazer uma análise dos 20 anos da Constituição de 1988, com a presença de vários dos constituintes. Na sessão da manhã nós teremos o painel Reforma Agrária, e na última sessão, na parte da tarde, a qual todos estão convidados, o painel 7, que tratará dos novos desafios, uma espécie de fechamento, né, e conclusões, perspectivas daquilo que foi discutido ao longo dessa semana. Para moderar os trabalhos, é um privilégio termos aqui a presença de Audálio Dantas, jornalista, escritor, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e conselheiro da União Brasileira de Escritores, por gentileza. Da mesma forma, é um privilégio contarmos com o constituinte e jurista Dr. Plínio de Arruda Sampaio. Dr. José Francisco da Silva, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura no período constituinte. Dr. Ivanec Pérez Alves, assessor da CONTAG. Dr. Ademar Ludwig, coordenador nacional do Movimento do Sem Terra. Não pôde comparecer por motivo de saúde, Dr. Rolf Akbar, presidente do INCRA. De imediato, passamos a palavra ao nosso moderador, Audálio Dantas. Todos, é uma oportunidade importante de estar participando aqui desse debate, o debate sobre os 20 anos da Constituição, que foi efetivamente o momento em que nós conseguimos estabelecer as conquistas das lutas da sociedade pelo Estado de Direito. E temos aqui participando dessa mesa pessoas cuja luta contribuiu para que essa Constituição fosse aquela chamada cidadã, a despeito de todos nós sabermos que muitas das conquistas que estão escritas nessa Constituição não se deram na realidade em função de fatores que todos nós conhecemos. Inclusive na própria elaboração da Constituição, nós vimos a ação dos setores conservadores que impediram avanços, por exemplo, na questão da reforma agrária, que é o assunto que hoje está em debate. No entanto, devemos lembrar que, ao ser chamada de Constituição Cidadã pelo deputado Ulisses Guimarães, havia a referência de que, nesse texto constitucional, se escreveram conquistas enormes no campo social, nos direitos dos cidadãos, nos direitos civis, em todos os sentidos. No entanto, é bom lembrar aqui o que diz o professor Eduardo Fagnani, coordenador desses debates, que é uma utopia a Constituição no seu todo, em vários aspectos. É uma utopia no fio da navalha. Por quê? Uma utopia no fio da navalha? Porque todos nós sabemos quais são as dificuldades de que as conquistas que estão escritas deste livrinho, como dizia um político famoso, essas conquistas, como disse, são difíceis de ser implantada por várias razões, inclusive pela secular capacidade que as nossas elites têm
de defender direitos de minoria contra os direitos da maioria. Foi esse o caso da reforma agrária. Para iniciarmos imediatamente, vamos começar, foi sugerido pelo professor Plínio de Arruda Sampaio, todos conhecem pela sua luta, tendo sido um dos constituintes, mas antes disso, desde o início dos anos 60, um lutador sempre presente na discussão da questão agrária do país. O professor Plínio de Arruda Sampaio é um daqueles que não acreditam muito nos avanços que foram proporcionados pela Constituição, principalmente na questão agrária, que ele estuda e é um dos grandes lutadores pelo avanço desse ponto de vista, que todos nós sabemos que continuamos patinando em torno, até hoje, efetivamente, não tivemos a reforma agrária que o país necessita. Mas eu rapidamente diria do professor Plínio Sampaio que ele foi o relator do projeto de reforma agrária que integrava as reformas de base do governo João Goulart, consequentemente, uma das reformas, talvez principalmente essa, que levaram ao golpe de 64. E nos anos 80, ele foi presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. E, finalmente, hoje, continua na mesma luta, com a mesma coerência. Portanto, a sua palavra comecemos com ela, para depois apresentarmos os outros integrantes da mesa, que já foram rapidamente apresentados. Professor Plínio Sampaio. Você vai falar sentado é para acadêmico. Todo mundo está ouvindo aí? Tá, né? Olha, eu acho que a gente tem que começar essa reflexão, que eu acho muito oportuna e que congratulo-me com a universidade por fazer o debate, porque é extremamente importante. Eu acho que a primeira coisa nós precisamos ver um pouco o que é a Constituição, qual é a natureza da Constituição. A Constituição é uma lei. A Constituição é uma lei, mas ela é uma lei específica. Ela tem uma natureza diferente das outras leis. O que faz a diferença da Constituição? É que a Constituição, ela é, na verdade, a ordenação básica de um Estado-nação. Ao constituir-se uma nação, ele tem que ordenar a sua institucionalidade, as regras jurídicas que valem dentro do seu território. E o que me faz crer é o seguinte: na verdade, o Brasil nunca teve uma Constituição, porque o Brasil nunca foi uma nação. O Brasil nunca chegou a ser um Estado nacional autônomo e independente. Aqui nós não tivemos uma burguesia como as burguesias revolucionárias da Europa, que fizeram Estados nacionais e constituíram os seus Estados. Aqui a Constituição ficou sempre meio uma espécie de um documento que não diz de fato, não faz o que a Constituição tem que fazer. Toda a Constituição, ela corta privilégios e ela reconhece direitos. Toda a Constituição é fruto de uma nova correlação de forças decorrente de um processo revolucionário. A gente chama a Constituição dos Estados Nacionais, o Hobsbawm chama assim, de revoluções burguesas. Foi a burguesia que, derrotando a aristocracia, constituiu um outro tipo de Estado. Então, ela cortou privilégios da aristocracia e reconheceu direitos da burguesia. Então, se você não tem um corte de privilégios e o reconhecimento de direitos, a Constituição é uma coisa meio abstrata. De modo que eu sempre digo o seguinte: o fundamental para a gente analisar uma Constituição é o antes.
não depois. A Constituição é uma lei que vem depois de alguma coisa. Ela vem depois de um processo que muda uma correlação de forças, muda substancialmente. Então, para a gente entrar na análise dessa Constituição, tem que ver o que veio antes. E o que veio antes é um processo muito curioso, porque é um processo muito contraditório. É um processo, primeiro, ele é um processo determinado de fora para dentro, o que é natural, porque nós não somos uma nação autônoma que fazemos história pela nossa própria conta. O Brasil, todos os países reagem, mas o Brasil reage mais a qualquer mudança lá fora. Então, houve uma mudança, houve uma crise do capitalismo e depois uma mudança no capitalismo. A Constituição, na verdade, é fruto da crise. Ela decorre da crise, porque ela inviabilizou o Estado militar. Os militares se mantinham no Brasil pela sua eficiência. A legitimidade deles era a sua eficiência, o fato de que ele fazia o Brasil crescer, de que tinha emprego, de que tinha crescimento da renda, de que tinha progresso, de que a classe média ia de Volkswagen para Santos. Quando deu a crise do capitalismo nos anos 70, os militares perceberam isso aqui não vai dar. Vai ter uma crise de crédito, nós já estamos endividados, não vai ter crédito fácil, nós não vamos conseguir essas taxas elevadas e vai ser um problema. Além do que, eles já tinham 10, 12 anos de ditadura e de uma violência brutal, e aquilo tinha criado um quisto dentro da corporação militar, que era a comunidade de segurança, que não simplesmente se saiu da hierarquia, ela atuava autonomamente. Isso, para a corporação militar, era uma coisa inaceitável. Então, esse processo que vem de fora faz os militares estudarem uma estratégia e desenvolver uma estratégia que foi feita pelo general Goberi, que dizia o seguinte: vamos nos retirar, é uma retirada militar. É uma retirada com todas as características de uma retirada militar. Não é uma fuga, não é uma debandada, é uma retirada. É lenta, gradual e segura. O lento é fácil, levou de 74 a 84. O gradual também é evidente. Primeiro distende, depois traz alguns exilados não tão perigosos, eu vim nessa, e depois pega o resto, entendeu? Então você... Era fácil. O que me deixou sempre encucado era o segura. Mas segura por quê? Segura quer dizer o quê? Segura era o seguinte: aqui o estabelecimento, o establishment, o poder é o poder da burguesia, é o poder das elites grudadas na burguesia. O seguro é o seguinte: nós vamos dar uma bruta de uma volta e vamos chegar no poder da burguesia. O que não pode mexer aqui é no privilégio da burguesia. Entendeu? Isso é uma condição, é o segura, porque é essa condição que garante a impunidade dos que praticaram crimes durante o regime militar. Então essa era a exigência da corporação militar. Primeiro, pela mentalidade deles, e segundo, porque era uma questão de segurança para eles, mas era também uma segurança para a burguesia. Então, esse é o processo, mas o processo é curioso. Os militares em retirada, divididos lá dentro. A linha dura não queria retirar de jeito nenhum, tanto que fez o atentado na OAB e fez o famoso atentado no Rio Centro. Mas, de toda maneira, recuando. A burguesia, naquela hora, estava completamente perplexa, perdida, sem ter horizonte nenhum. Por quê? A mudança que estava havendo no mundo inviabilizava o Estado-nação. E todo o processo dessa burguesia, ela criou-se e cresceu no bojo de um processo de construção nacional que ficou incompleto, que era o processo do Getúlio, o processo de transformar o Brasil numa nação industrial autônoma,
independente, etc. O nacionalismo daquele tempo, em que os militares até estavam muito implicados e depois se descolaram. Mas o fato concreto é o seguinte: você tinha um exército em retirada, uma burguesia perplexa e, contraditoriamente, uma massa popular em ascensão. Uma massa popular extremamente mobilizada pelos anos de chumbo da ditadura que ela tinha sofrido, ela tinha criado lideranças, ela tinha feito reflexões, ela tinha feito análises. Por exemplo, toda a facção militarista da esquerda estava refletindo, vendo que ali não era o campo de luta, que tinha que buscar outro campo. Você tinha a Igreja da Libertação, fortíssima, com as comunidades eclesiais de base tomando, emplumando e começando a crescer. Então você tinha uma coisa curiosa: os que mandavam recuando, os que eram sempre oprimidos crescendo. Agora, de uma maneira curiosa, quer dizer, nunca de uma maneira revolucionária, nunca uma força capaz de ter um estampido tão grande que destruísse o antigo Estado. Então, esse é o clima da Constituição. A Constituição começa assim, começa com esta luta, e é comandada pelo centro político, que é uma expressão da classe burguesa. Só que esse centro político não recebia instruções muito claras, não recebia sinais muito claros da burguesia. E com isso ele ganhou uma certa autonomia. E ele fez primeiramente uma aliança com o povo. Então, a primeira aliança, na verdade, era o setor de abertura dos militares, o centro político, por isso é que as figuras da abertura são Montoro, Tancredo e Ulisses. São as grandes figuras. E com a esquerda. Com a esquerda para acelerar o processo, para fazer a retirada dos militares ser mais rápida. O seguro ele não estava muito preocupado, não, podia continuar. O que precisava era ser mais rápida, porque estava todo mundo com vontade de ser presidente da República. Ele também. Todo mundo. Então precisava ser mais rápida. Então você teve um processo muito forte de pressão. E se aliaram conosco. E com isso nós temos o primeiro passo para voltar ao regime, que foram as diretas já. Aí o Montoro abria a catraca, não descontava ponto, o professor da faculdade soltava aluno para assistir, hoje ninguém soltou, é o jeito que está isso. Entendeu? Nem o Pleninho não soltou. Então, você quando só... Aí fica uma beleza, né? Encheu, nós põe 500 mil, 1 milhão, 600 mil, era uma beleza. Entendeu? Só que o centro precisava entrar sempre com a mão do Lula, porque se não entrasse no Lula, tomava uma vaia do tamanho de um bonde. Então, mas demos o primeiro. Mas os militares foram firmes. Não abriram mão, derrotaram a direta. Aí houve uma coisa muito curiosa. A direita, o centro, foi para a direita. Aceitou o colégio eleitoral. Deixou a esquerda sozinha. Para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, quando aconteceu isso, nós do PT, naquele tempo, o PT era o PT, né? Nós estávamos começando e nós resolvemos o seguinte: nós éramos valentes. Não, nós vamos sozinhos. E fomos para o Pacaembu. Reunimos uns 3.500, 4.000 mais ou menos, porque não tinha catraca. Era perigoso. Porque quando o Montoro está de acordo, a polícia fica amável, aí o povo vai. Entendeu? Então quer dizer o seguinte: a esquerda já ficou isolada ali. Em seguida veio o processo, né? Então fez o colégio eleitoral. O colégio eleitoral dá no Sarney, que fortaleceu tremendamente a direita. E o Sarney incorporou na sua casa militar a inteligência militar. Quer dizer, o pessoal do Exército, temeroso de que uma Constituição muito ampla trouxesse o povo para o processo político muito fortemente e que isto representasse uma perseguição àqueles que tinham cometido crimes. Então eles precisavam ganhar tempo. Eles não podiam permitir aquilo. Se enquistaram na Casa Militar do Sarney. E aí você tem o seguinte: o passo seguinte foi: temos que fazer uma Constituição, porque nós não podíamos ficar
com aquelas leis aqueles atos institucionais da ditadura. Precisava recompor isso. Mas vocês percebem que não foi uma revolução nacional, não foi uma revolução popular, não foi um processo revolucionário. Houve uma mudança na correlação de forças, mas sem alterar substantivamente o quadro do poder. Então, essa institucionalização, ela era limitada. E qual seria a limitação? Qual era a exigência do pessoal que estava recuando para haver a abertura, para haver a constitucionalização nova? Qual é a margem de autonomia de ação do povo? Como é que o povo continua comportado dentro do novo poder, dentro da nova institucionalidade? Está visto que tem que abrir um pouquinho, não dá para ficar assim, mas não pode soltar tudo, não, de jeito nenhum. Então, essa que era a mentalidade dos que comandaram o processo. Então, o episódio seguinte foi a Constituinte exclusiva ou congressual. Aí teve jurista que escreveu, teve livro, as páginas jurídicas ficavam assim, tudo bobagem. Estavam discutindo o seguinte: a Constituinte pode tomar decisão, enquanto está fazendo o processo constituinte, tomar decisões que passem por cima dos atos institucionais dos militares? Se isto acontecesse, tinha inquérito lá dentro em seguida. Então não podia acontecer. A Constituinte tinha que ser congressual. Eu elejo um deputado e esse deputado dou poderes constituintes a ele. Porque aí ele está dentro da outra Constituição. Ele não pode fazer um decreto, uma norma, um decreto legislativo que passe por cima do AI-5, que passe por cima dos atos que já tinham sido distendidos. Bom, essa derrota, essa batalha, perdemos também, porque o centro aí votou com a direita. Depois veio a Constituinte. Daí o povo foi para casa. O povo que tinha 500 mil, 1 milhão na rua, foi para casa. Quando nós quisemos reunir, vieram 3 mil. Então, aparecia que a coisa não tinha mais. Mas um grupo lá começou o seguinte: não, mas Constituinte sem povo não cria nada de novo, nós temos que participar. Temos que fazer participação, a Constituinte tem que ser participativa, etc, etc. E aí surgiram 2 ideias. As ideias de que o povo deveria estar presente na Constituinte, e segundo, que nós tínhamos que fazer emendas populares em que o próprio povo quisesse fazer uma proposta para a Constituição, independente do filtro político, do filtro dos partidos. Aí surgiu uma coisa curiosa, que foi o seguinte: houve essa campanha, instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte, e a luta para ela ser congressual ou não congressual voltou lá dentro na hora do regimento interno. Como é que se vai fazer a Constituição? Então, teve uma batalha violentíssima, de novo, sobre o mesmo ponto. A Assembleia pode fazer atos contra a Constituição? Bom, eles se engalfinharam tanto nisso aí, que permitiram, distraíram, e passou um item curioso. A Constituinte não começa com um texto feito, ela começa do zero em 24 comissões temáticas, pelas quais se distribuem os constituintes. Ela começa do zero e ela tem que ouvir os setores interessados em cada um dos temas, tanto os cientistas, os que conhecem, os doutos, como o povo. E ela permite uma emenda popular, quer dizer, com 30 mil assinaturas, você tem o direito de escrever um artigo da Constituição, e esse artigo tem que ser discutido pelos constituintes, e mais, você tem o direito de falar no plenário da Comissão de Sistematização e indicar oradores. Bom, foi uma coisa curiosíssima, porque isso passou meio distraído, e quando nós abrimos a Constituinte e montamos as comissões, foi uma surpresa extraordinária, porque o povo foi para a Constituinte. Nós tínhamos uma média de 30 mil pessoas por dia na Constituinte. Foi todo mundo. Foi a primeira vez, por exemplo, que a representação gay se apresentou com um pedido, com uma demanda. As prostitutas, foi a primeira vez que elas foram ao Congresso enquanto tais.
Foi todo mundo para lá. Desatou uma espécie de uma coisa meio inexplicável. Aquele vontade de participar que estava antes, que foi reprimida, entendeu? Por causa do colégio eleitoral, pela traição do centro. Entendeu? Então, aquela vontade se voltou de novo. Então, você teve uma pressão brutal, porque era no corredor, era no gabinete do deputado, era na plateia. Naquele tempo, a CUT era a CUT. Também não é mais. E a CUT tinha uma força extraordinária, porque ela fez um decálogo das coisas que ela exigia. Quem votasse tudo com ela tirava 10. Claro que eu tirei 10. Né? Agora, quem não votasse com ela, ela dava 4,5, 3, 2, 1. Ela ia diminuindo a nota. E se o tipo tivesse muito lá embaixo, ela tocava um cartaz do tamanho desse, a cara do Ulisses aqui, embaixo escrito, traidor do povo. E colocava na cidade do cara. Ganhei muito voto para a emenda não tão importante. Ganhei muito voto, você dizia, olha, eu voto com você, mas você fala lá na CUT para tirar o meu retrato. Pelo menos na minha cidade, porque você vê, meu filho vai para o colégio, vê o pai dele chamado de traidor. É um cúmulo. Pena que eu não podia, eu disse, não posso, a CUT é muito braba. Bom, então aconteceu o seguinte, você teve uma Constituição, o texto muito contraditório, um texto muito misturado, mas no meio dele algumas conquistas extremamente importantes. Extremamente importantes. Por exemplo, nós pusemos a legislação trabalhista dentro da Constituição. Não era necessário. Quer dizer, você, na verdade, na constituição de um Estado, nação, você não precisa pôr uma lei mais conjuntural, que você pode mudar normalmente. Não, mas por que nós pusemos? Nós pusemos porque nós sabemos que ou está na Constituição e fica mais difícil de mudar, entendeu? Ou ia naufragar. Eu me lembro que na ocasião vieram muitas coisas, um pessoal contra e tal, e vieram para mim e disseram assim, mas, Plínio, isso não é matéria constitucional. Aí eu levantei uma dúvida constitucional importantíssima, que até hoje está para ser resolvida por eles. O que é constitucional? Aí o cara diz, não, Constituição, para mim, constitucional é o que está na Constituição. Entrou na Constituição, é constitucional. Aí o cara falou, mas como? Isso é um absurdo. Eu falei, não, isso é coisa de jurista, isso é coisa de vocês aí. O negócio é o seguinte, me explique então o seguinte, a Inglaterra tem um sistema constitucional oral, não tem Constituição escrita. Escrita na Inglaterra tem só 4 artigos. E um dos artigos diz o seguinte, o Lord Norfolk tem o direito de se sentar 3 cadeiras mais próximas do rei, na terceira cadeira mais próxima do rei, em qualquer solenidade pública. É constitucional. Está na Constituição da Inglaterra, na mãe da Constituição, na pátria das Constituições. Eles me expliquem. Então, aqui, para mim, entra. E você vê depois, a legislação indígena não precisava estar na Constituição. O meio ambiente não precisava estar na Constituição, mas imaginem vocês se não estivesse. Entendeu? Então, a Constituição fez avanços importantes na parte trabalhista, na parte social. A parte social é realmente um avanço importantíssimo. Basta ver o que mudou o orçamento, o gasto social, antes da Constituição e depois da Constituição. Porque aí, como é constitucionalmente obrigatório, ele também entrou dentro da política de clientela, juntou a fome com a vontade de comer, e o fato concreto é que o povo recebeu mais benefícios. Nós pusemos lá, e isto sim que foi uma perda fantástica. O meio ambiente é muito bom, índio muito bom, e tem outras 2 coisas. O capítulo econômico foi exemplar. São essas coisas que você não entende. São as contradições. Porque quem relatou o capítulo econômico foi um burguês daqueles. Foi o Severo Gomes. Só que, incrivelmente, ele era um burguês. Você sabe que aqui tem um burguês nacionalista, tem 4. Entendeu? O Dilso Funaro, o Fernando Gasparian, o Severo Gomes e o 4º eu não conheço. Mas o
ou pelo menos não me lembro agora. Mas o fato concreto é que esses eram burgueses, mas eram nacionalistas. Eles eram nacionalistas. O Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto era um burguês nacionalista. Então, médio, né? Médio. O Cláudio fez assim. Eu, como servi o Carvalho Pinto, achei que devia fazer um... Eu, como fui do gabinete dele, achei que precisava. Mas o fato concreto é o seguinte, é que o Severo fez um capítulo sensacional. Um capítulo que protegia a nossa riqueza, protegia o nosso subsolo, tornava todo ele estatal, todo ele do Estado, protegia o nosso mercado, garantia privilégios para a nossa indústria, para protegê-la, para ela poder crescer. E a direita estava tão zonza que imaginem vocês que o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Albano Franco, entrou numa sessão lá meio afobado e disse o seguinte, como é que vota, como é que vota? Aí um deputado virou para ele e disse, vota sim. O cara votou sim, ele votou pela nacionalização de todos os postos de venda de gasolina da Shell, da Standard Oil. Aí ele foi correndo por Ulisses lá, ô doutor Ulisses, eu me enganei. Aí, meu velho, já votou, aqui não tem voto. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, dentro da coisa, nós não... Agora, o que não mudou? Não mudou o seguinte, nós não tivemos, nem nós da esquerda, porque também a gente não era tonto, não tivemos nem condição, por exemplo, de colocar qualquer coisa que parasse a propriedade privada, que parasse a livre iniciativa, que modificasse o mercado. Isso nem pensou, porque não tinha a menor condição. Então não mudou nada. Era um regime capitalista, continuou um regime capitalista. Era um regime da elite, continuou um regime da elite. Entendeu? Então, nós tivemos alguns avanços, algumas coisas, que permitiram. Agora, vocês vejam o que aconteceu. O capítulo da ordem econômica foi inteirinho liquidado. Sabem por quê? Pelo doutor Fernando Henrique Cardoso, que, na sua inauguração, disse: o meu governo vai virar a página da era Vargas. O que ele quis dizer é o seguinte: eu vou acabar com essa história de nação autônoma aqui dentro. Nós somos uma próspera colônia e vamos cuidar disso. Isso é o que estava no substrato dele. Não falou, né? Não é louco? Então, com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, essa introdução é só para a gente ver o seguinte. Eu estou sentindo um certo oba-oba, 20 anos da Constituinte, 20 anos da Constituinte. Bom, a Constituinte foi um avanço, foi sobretudo uma tentativa. Eu escrevi um artigo dizendo que foi uma grande ilusão. Uma ilusão que pegou todos nós, inclusive a mim, mas para mim não é difícil, porque eu me iludo facilmente. Mas o problema é que iludiu o Florestan, que esse sim sabia por música, por tudo, ele sabia tudo. A ilusão de que nós podemos, na periferia do sistema, reformar o capitalismo. Que nós podemos reformar o capitalismo e criar um capitalismo de face humana. Criar um capitalismo que funcione menos, como eu direi, autoritariamente em relação ao povo. Todos nós entramos nisso, todos nós. Eu acho que o clima do povo lá dentro, e um pouco o clima não esqueço que durante a Constituinte o PT estava crescendo uma loucura, o Irundina ganhou aqui em São Paulo, o Livro Dutra ganhou em Porto Alegre, etc. E também um outro fator importante, que ajuda muito, é o seguinte, a Constituinte não tem, o prédio do Congresso não tem nem janela. De modo que para criar um submundo ali, um mundo fora do mundo, é facílimo, porque você nem olha. Aqui, por exemplo, eu estou vendo um verde lá. Lá não tem nada, você está lá dentro. Então, o cretinismo parlamentar vai a toda. Entendeu? Ele fica lá dentro e o mundo é aquilo. Então, houve esse conjunto de fatores que fez com que houvesse uma enorme ilusão e ficou isto assim, meio... Compreende? Uma coisa estranha. No primeiro momento da Assembleia, o povo ganha tudo, no segundo momento monta-se o Centrão. O Centrão arrebenta muita coisa que tinha sido feita, mas não tem peito para arrebentar tudo. Então sai esse Frankenstein aí, que tem umas coisas boas e umas coisas ruins. Agora,
Vou entrar no meu capítulo aqui, porque tem outros para falar, eu não vou falar a noite inteira. Então, a reforma agrária. Na reforma agrária, houve um retrocesso. É muito curioso, e é muito estranho, porque o grupo que estava ascendente tinha como ponto principal a reforma agrária. E na reforma agrária, nós retrocedemos. Parece incrível, mas a legislação agrária militar era mais avançada do que a legislação que saiu do texto constitucional. Porque nós tivemos uma derrota brutal. O texto é para trás. E mais, é o lugar em que menos o que está na Constituição avançou. É que na execução foi pior ainda do que no texto. Não tem reforma agrária. O Reuff ficou doente, eu acho que ficou mesmo, porque como é que ele ia responder aqui hoje perante vocês sobre a reforma agrária? Não podia, não tinha condição. Então ele achou melhor, né, alegou contusão, isso é muito comum. Às vezes a gente tem que fazer isso. E eu quero dizer o seguinte, quais foram as causas desse retrocesso? A grande causa desse retrocesso, que eu acho que a universidade tem que pensar, que eu acho que é fundamental que o povo pense, é o seguinte: a burguesia brasileira não pode prescindir da concentração brutal da terra para continuar dominando neste país. Se a terra for distribuída para o povo, ela perde o primeiro pé, o primeiro alicerce da pirâmide de dominação. E aí ela não abre mão nem a pau. Eu sei disso porque eu estou há 50 anos atrás disso. Entendeu? Ora é por uma razão, ora é por outra razão, ora é por uma terceira razão, mas não se faz a reforma agrária, não tem condição. Ela fecha a questão. Por quê? Por que ela fecha a questão? Primeiro, tem um estudo fantástico de uma professora de vocês, que para mim é o estudo mais sério sobre a questão da terra no Brasil, que é o estudo da Lígia Osório, sobre a lei de 1850, em que ela diz o seguinte: a burguesia não deixou aplicar. Simplesmente não deixou aplicar. Por quê? Porque ela é latifundiária, ela vive de uma agricultura itinerante que, quando esgota a terra, ela tem que buscar outra terra. E quando ela, então, se isso tudo fosse muito regulado, complica para a burra esse movimento. É preciso que seja essa desordem. Por exemplo, agora, o que está acontecendo agora? Agora tem que arrumar as terras do Amazonas, porque é para lá que vai. Para lá que vai a soja. Para lá que vai o boi. Então, aquilo é uma desordem, não tem título nenhum. Se botar todos os títulos que tem no Amazonas, precisa ser 4 andares do Amazonas, porque todo mundo tem título. E é isso que a burguesia quer. Não é que ela não quer, ela quer. Ela precisa. Porque se aquilo tivesse organizado, como é que entra lá agora? Agora vai entrar do jeitão que sempre entrou. Através, primeiro, do grilo, que expulsa o coitado do poceiro na porrada, e depois vende para uma honesta empresa que monta lá o seu latifúndio. Então, segundo caso, porque do jeito que a terra é concentrada, do jeito que a terra está concentrada, você tem uma população rural extremamente pobre, extremamente miserável, que precisa daquele trabalho para poder viver e que aceita, portanto, condições de trabalho inaceitáveis. Aceita a sobreexploração. Para vocês terem uma ideia, esses usineiros fantásticos que o Lula considera heróis da nação, né, como disse ultimamente, esses usineiros fantásticos, aqui em Ribeirão Preto, aqui do lado, ganhando uma loucura de dinheiro, eles exigem um trabalho dos cortadores de cana, que simplesmente uma pesquisadora nossa, da Unesp, mostrou casos de morte por fadiga. O cara, para poder tirar um dinheiro, para poder viver, ele trabalha tanto, 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 que ele morreu de cansaço. E ela tem 4 ou 5 casos comprovados. Comprovados. Então, eu vou dizer a vocês,
Há 50 anos atrás eu fui promotor em Sertãozinho, que é do lado de Ribeirão. Em Sertãozinho, eu vinha de São Paulo, nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi os cortadores de cana que chegavam lá na época da safra, vinham todos do Nordeste, o trabalho brutal deles, aquele negócio tudo preto, porque tem que queimar a cana, né, para poder, então, o aspecto externo é brutal. Eles trabalhavam tanto, que eles cansavam, davam golpes, em vez na cana, davam na mão e perdiam um dedo. Ou eles davam um golpe na canela, tiravam um monte de massa, ou eles se atrapalhavam na hora de puxar a cana e o fio da cana cegava. E eu tinha que trabalhar nisso tudo porque eu era curador de acidente do trabalho. O promotor naquele tempo era curador disso. E o terceiro, quarto, cinco casos, eu fiquei apavorado com aquilo. Numa noite, num batizado lá de filho de dono de cartório, que o promotor tem que ir, eu fui lá e estava o zineirão maior lá, um tal de Biagi, o Maurílio Biagi, que é pai de um mocinho que é muito poderoso agora. E ele, então, chegou para mim para agradar o promotor, porque tudo é tudo da desigualdade, promotor, usineiro, juiz, deputado, isso é tudo uma roda. Então, ele já veio para o meu lado. E virou e tal, e coisa aí, eu virei para ele e disse, seu Maurílio, não tem um jeito de cortar cana que não exija das pessoas essa situação tão difícil? Disse, claro que tem, doutor Plínio. Eu tive no Havaí agora, lá é tudo mecanizado. Eu tive na Austrália tem um trator que corre, embole, já faz assim, já põe o açúcar na mesa do cara, é um espanto de... me mostrou, me fez um display de conhecimento técnico que eu fiquei espantadíssimo. Aí eu virei para ele e disse, por que o senhor não traz um desses para cá? Porque enquanto eu tiver um baiano aqui por R$10 por dia, por que o senhor acha que eu vou imobilizar dinheiro em máquina? Bom, gente, 50 anos se passaram e corta-se cana do mesmo jeito em Sertãozinho. Não, espanto. É um espanto. E agora para mudar para mecanização, porque agora, para vender lá fora, tem que ter ISO não sei o quê, tem que ter ISO de toda forma e jeito aí, que eu acho que é uma enganação do tamanho de um bonde. Mas o fato concreto é o seguinte, então agora não pode ter porque fica feio lá na Europa, o cara, mãe, como é que pode? Então tem que ser de uma empresa social. Então a empresa social vai mecanizar. E o que faz com o pessoal? O que faz com os cortadores de cana que não tem outra profissão? Então o Lulinha já arrumou um jeito. E, como sempre, um jeito de dividir o movimento operário. Ele agora vai fazer um grande programa de reciclagem do boia fria. Ensinar inglês para ele poder ser professor de inglês, ou ensinar a fazer pastel para ele ficar numa pastelaria. Eu imagino, tem várias coisas, vocês também não têm imaginação. Tem montes de maneiras de fazer. Então, agora é o seguinte, ele dá o dinheiro para a organização que tiver com ele. A que não tiver com ele vai pegar menos dinheiro. Vocês dois aí tomam cuidado. Então, realmente, essa é a causa. A burguesia não abre mão porque ela precisa disso. Então, com isso, eu entro na reforma agrária atual. Como é a coisa hoje? O Lula optou pelo seguinte, a agricultura brasileira vai produzir 4 coisas. O resto que produziu, mas se não produzir também não tem importância. Ela vai produzir cana, para manter a indústria automobilística norte-americana e europeia, porque essa indústria está ameaçada, primeiro, pelo esgotamento das reservas de combustível fóssil, coisa que agora com o pré-sal aí também em dúvida. Mas, segundo, que essa não tem saída, é o dióxido de carbono, é a poluição, ela tem que melhorar isso aí. O álcool introduzido na gasolina melhora isso. 2, soja, porque os países ricos não admitem não ter uma produção de carne. E eles precisam do chamado feed grain, do comida para bicho. Terceiro, celulose, porque o Brasil tem condições fantásticas de produção e é mais difícil, mais demorado lá.
E quarto, a carne, porque os países emergentes querem comer carne. Né? Então, criou-se a ideia de que isto aqui vai ser um espetáculo. Agora, com a Bolsa de Nova York, não sei se isso se sustenta. Mas o mito foi esse. O Bush veio aqui fazer uma visita na Fiesp, convidou o Lula foi na Fiesp. Eu também estava lá, porque eu fui fazer uma recepção para ele, Audálio. Porque eu achei que não era normal vir um presidente dos Estados Unidos aqui, a gente não fazer nada. Então fomos para a rua, tomamos gás pimenta, foi uma delícia. Foi legal. Eu nunca tinha, fazia tempo que eu não corria da polícia. E eu fiquei... Fazia muito tempo. Então foi porque essa policinha do Ulisses aqui não fazia nada. Então eu vi aquela bomba de causar susto. Quando eu levei o maior susto, não é ser de susto. O pessoal já estava meio treinado. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o que foi ali? Ali foi o seguinte, vamos para o agronegócio. Aqui acabou a reforma agrária, que aliás já vinha capengando, já vinha mais ou menos, mas acabou. Não tem essa. É o agronegócio. E é para fazer o agronegócio que tudo está voltado agora. O PAC vai criar a infraestrutura, ele vai ajustar de novo as vias de saída dos produtos. O Porto de Santos vai ser dobrado do lado de lá do canal, vão fazer um porto o dobro do atual. E assim por diante. Entendeu? E realmente isso cria. O que cria? Cria, entrando o agronegócio, cria uma nova escala de produção. É coisa muito grande, muito grande. Segundo, cria uma tecnologia nova. Então, exige que saia esse cortador de cana e entre a máquina. Portanto, uma capitalização muito maior e, portanto, o capital estrangeiro, porque aqui não tem condição de montar isso. Terceiro, uma articulação internacional maior, porque senão você não vende. Ou você está numa filière, como diz os franceses, ou você está numa espécie de uma rede, ou você não vende. Nem um fazendeiro médio, ou talvez um fazendeiro grande. Se ele não tiver numa certa cadeia, ele não consegue produzir, porque ele não consegue nem o insumo e depois não consegue levar o produto. Então, isso que quer dizer esta opção pelo agronegócio. O que isso quer dizer? Isto inviabiliza a pequena propriedade. Inviabiliza a pequena propriedade, com TAG. Inviabiliza a pequena propriedade. MST, inviabiliza o assentamento. E o que se está vendo? Assentamento que, para sobreviver, vira produtor de cana para a usina que está perto. Como é que você segura isso? Pois se o sujeito plantar arroz, feijão, ele ganha 10. Se ele arrendar para a Dedine vai lá e faz tudo. O único trabalho dele é pegar o cheque. E paga 10 vezes mais. Você acha que ele vai ficar no quê? Então, essa é a tendência. Isso é o que está acontecendo no Brasil. A migração vai subir uma loucura, porque haja aula de inglês para esses coitados desses cortadores de cana que vão ser reciclados, não é verdade? Haja manicure, pedicure, entendeu? E terceiro, a sobreexploração vai continuar, porque você tem um excesso de mão de obra, você tem um excesso de população no campo. Então, o que é a reforma agrária hoje? Aí que tem um problema danado, é que nós estamos vivendo um período que não tem espaço de mobilização. Aqui nesta faculdade gestou-se uma candidatura de uma mocinha bonita, simpática, fantástica, e todo mundo aqui saiu para a campanha, eu vim aqui para gravar jingle, vim aqui para fazer debate, etc. Teve 1.800 votos, está todo mundo juro. Não tem espaço. Não tem espaço para mobilização. Como é que faz a reforma agrária? Isso está nos dividindo. Está nos dividindo no campo agrário. Nos dividindo entre nós, os que pensamos esse assunto, dividindo os movimentos, que é o seguinte, uns dizem assim, não tem mais condição de fazer reforma agrária, é impossível fazer reforma agrária, não tem ressonância a reforma agrária, e, portanto, agora não é essa.
Outros dizem, não, aqui agora a luta é contra o agronegócio, porque o problema agora não é mais aquele latifúndio, a concentração da terra, é a concentração do negócio agrícola. E, portanto, tem que combater o agronegócio. Coisa que eu também não sei como é que faz, porque ou toma o agronegócio, que não é a mesma coisa ocupar a Singenta do que ocupar uma terra. Porque se nós ocuparmos a Singenta, eu não sei o que faz lá dentro. Ao passo que se ocupar uma terra, não. Tem que botar feijão ali dentro, tá? É fácil. Então, que fica uma espécie de um escape. Uma espécie de um escape. A luta é contra o latifúndio. Bom, você sabe, a luta é contra o agronegócio. Eu faço um protesto na frente da Singenta, eu faço um protesto na frente da Aracruz, mas isso não pode ser uma luta de massas. Então, nós estamos com um problema sério. Um grupo diz, não tem mais o que fazer. Outro grupo diz, vamos aceitar as melhorazinhas que o Lula oferece. Crédito um pouquinho mais barato, tem uma modesta compra de antecipada de produtos, etc. Eu quero dizer a vocês o seguinte, e aí eu termino. Reforma agrária é resposta a uma questão agrária. E ela surge no mundo capitalista quando a estrutura fundiária feudal impedia o avanço do capitalismo. Então, para todos nós que aprendemos isso, para todos, reforma agrária para nós é modernização, entrada do capitalismo, tirar o estorvo que impede um desenvolvimento natural. Isso que é a reforma agrária. Entendeu? Então, hoje nós temos uma questão agrária? Temos uma questão agrária. Ela não é a mesma daquele tempo que eu lutei em 64, não é. Mas temos uma questão agrária. A concentração da propriedade da terra gera uma situação que é um estorvo para o crescimento da população brasileira, para o crescimento político e social da população brasileira, para a superação da pobreza, para a participação política, para a liberdade, para a democracia. Não haverá democracia neste país enquanto não houver reforma agrária, enquanto o camponês for um subcidadão. Então, eu queria dizer o seguinte, essa estrutura é rígida, ela não se soluciona com políticas conjunturais, com crédito, assistência técnica, isso não resolve, ela absorve tudo. Tem que ser uma entrada cirúrgica, tem que mudar a estrutura fundiária. Entendeu? Então, quais são o que ela está causando agora? O desemprego, as migrações, o meio ambiente e mais, um dado novo, a desnacionalização do nosso território. A reforma agrária hoje é uma luta pela propriedade da nossa terra, senão a nossa terra vai ficar no comando multinacional. Qual é o problema? O governo não quer, de jeito nenhum, fazer reforma agrária. Segundo, não há espaço de mobilização. Não há. É pequeno. Eu estou convencido, depois desses anos todos, que o capitalismo é irreformável. Pelo menos na periferia. No outro lado eu não sei, porque eu não sou de lá. Mas aqui na periferia o capitalismo é irreformável. Que agora, se nós quisermos viver numa sociedade civilizada, numa sociedade que não seja bárbara, nós temos que botar a proa da nossa ação política para a ruptura da ordem capitalista e a introdução de uma ordem socialista, que será nova, etc., aqui nesse país. Aí já todo mundo, esse silêncio aí, quer dizer o seguinte, ficou louco mesmo. Não. Ainda não. Então, quer dizer o seguinte, é claro que eu sei que se não tem condição para fazer uma reforminha agrária do Lula, imagine se tem condição para o socialismo. No entanto, é fundamental que você tenha a proa certa. Se você tem uma proa errada, a sua tática, se você tem uma estratégia errada, a sua tática não bate. Nós tivemos, a esquerda nesse país teve uma tática nacional democrática, Revolução Nacional Democrática. Prestes,
Partido Comunista, etc. Bom, essa se arrebentou em 64, porque não tinha burguesia nacional. O único burguês nacional foi o que me escondeu, o resto não tinha. Segundo, aí quando deu isso, nós fomos tudo para o exílio, o Cláudio era mocinho, e nós discutimos muito na minha casa de noite, tinha um seminário, doutor Fernando Henrique, doutor Paulo Freire. Nossa, era uma beleza, que era um cenáculo revolucionário. E discutimos o seguinte: então a coisa é a revolução popular democrática. Ou seja, não vamos mais fazer a revolução em acordo com a burguesia nacional, porque ela não existe. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar o povo e derrubamos. Mas é uma revolução capitalista. Nós vamos continuar no regime capitalista, vamos reformar o capitalismo, fazer reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, reformamos o capitalismo, criamos as condições para outra ruptura, que é a ruptura socialista. Essa é a estratégia que nós seguimos, essa estratégia chama-se PT, no tempo que o PT era o PT. Entendeu? Então, o que aconteceu nessa estratégia? O que ela se demonstrou? Ela demonstrou que é impossível, porque implícita nela tem um acordo com a burguesia. Porque quem é que vai manter a fazenda reformada? É o fazendeiro, o proprietário. E quem é que vai cultivar na terra reformada? O que ganhou a propriedade. Quem que vai continuar agora com direitos trabalhistas, com participação nos lucros? É o dono da fábrica, ele vai produzir o quê? Mercadoria. E quando ele produz mercadoria, a lógica da mercadoria é uma lógica excludente. É uma lógica que não tem condição de incorporação da massa. Então você tem que ter uma proa para a superação disso, embora você não tenha condições concretas. Porque nós estamos vivendo uma época de enorme refluxo revolucionário. Ao contrário, o mundo está indo para a direita. O mundo está indo para a direita. Quando assiste o debate entre os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos, em que um diz que tem que bombardear o Iraque e outro diz que tem que matar o Osama Bin Laden, eu já resolvi nos Estados Unidos, vou votar nulo, porque o mocinho lá, bacana, tal, ontem ele falou assim com a maior cara de pau: vou mandar matar. Vocês já pensaram na barbaridade disso? A barbaridade disso. Nem tribunal de Nuremberg ele não quer, já ir lá e tum. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: não é como é que a gente concilia uma coisa com a outra. E aí é fundamental, eu acho fundamental o seguinte: o que os setores populares têm que fazer é procurar retardar, procurar deter, procurar segurar esta avalanche, porque ela não é eterna. A história não acabou. A crise vai mostrar que a história está muito mais viva do que o Fukuyama imaginou. Isso no curso desses próximos anos. É preciso segurar. É preciso ter esperança contra toda esperança. É preciso deter. E deter é o seguinte: ocupar a terra nunca esteve tão presente, nunca tão difícil, nunca tão essencial, nunca tão importante, se a gente quiser viver de fato num país autônomo e nosso. Muito obrigado. Ele foi presidente primeiro da Confederação da CONTAG. Ele foi presidente da CONTAG em 1962. Ele foi secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, do seu estado, e foi o fundador da CONTAG.
E em 79 ele liderou o Encontro Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e promovido pela própria CONTAG, um dos marcos do processo da retomada da luta pela reforma agrária no país. E foi liderança destacada em todo o processo político de reorganização da luta no campo Ascensão desde o final dos anos 70, que culminou com a Constituição de 88. Nós começamos com um atraso considerável e, infelizmente, nós vamos ter que limitar, a começar do Zé Francisco, 20 minutos, tá bom? 20 minutos para expor, meia hora, porque seria muito importante que a gente tivesse algum tempo para debate depois. Então, com a palavra, Zé Francisco. Depois dessa belíssima pregação, né? Não tem pregação, do nosso amigo Plínio, de seu pai, isso facilita para todos nós, até resolver as colocações seguintes. Mas eu quero saudar também essa mesa que mudou, através da pessoa do nosso grande jornalista, saudade de tantos, nosso companheiro da contagem, que está tentando resolver o Sérgio, e o nosso companheiro Maurício Sequer, que é representador o companheiro João Paulo. Eu quero saudar a Unicamp por essa iniciativa de iniciativa de promover esse conjunto de debate, fazer essa reflexão sobre os 20 anos da Constituinte. Iniciativa como essa deve estimular os outros segmentos da sociedade, as universidades, os partidos, percorrer esse mesmo caminho. Parabéns para a Unicamp por essa iniciativa. Quanto à questão dos avanços conseguidos na Constituição de 88, eu estou em pleno acordo com o doutor Plínio, que houve ganhos importantes na área social, também na área da democracia, apesar de pequeno, na área trabalhista, como citou, no meio rural, os ganhos foram muito mais na questão da previdência rural. E trabalhista também, afinal de contas, a partir daí houve mais espaço para qualquer tipo de processo de mobilização e das greves. Mas em relação à questão principal, a questão chave, que é a reforma agrária, não houve avanço. Houve até um certo recuo, um certo retrocesso. O avanço do ponto de vista institucional, na questão da reforma agrária, ela se deu basicamente ainda antes do golpe 64. Antes do golpe 64. Eu não arriscaria dizer que o Estatuto da Terra foi um projeto da ditadura do governo militar. Não me arriscaria a isso.
o governo militar simplesmente pegou um projeto que estava pronto, né, que seria incluído junto a outros projetos do conjunto da reforma de base, de Angular, e transformou isso, pegou estudiosos, dentre eles pessoas lá de São Paulo, o nosso Zé Gomes, e encaminhou isso ao Congresso Nacional, nessa artigo 33, e em tão pouco tempo não daria nem para dizer que foi um projeto do governo militar, né, em 64, mensagem 33, que se transformou no Estatuto da Terra. E aí o Estatuto da Terra, ele realmente você vê como é que estava bem claro ali a importância de uma reforma agrária para quem quer desenvolver um país de uma forma harmônica, equilibrada. Você vê, por exemplo, ele estava associado à reforma de base. Logo, a reforma agrária que se queria, que se pretendia, o Estatuto da Terra incorporou, era aquele conjunto de medidas que visa a redistribuição da propriedade da terra, ou seja, a quebra do poder latifundiário, e objetivando um amplo programa de reforma agrária, é claro, objetivando a redistribuição do poder da terra, a redistribuição da renda, e abrindo espaço para avançar na produção de alimentos e abrindo espaço também para o consumo interno, ou seja, na medida que se distribui renda, é uma grande leva de pessoas que não têm renda, que passa a ter renda e, consequentemente, poder comprar e aumentar o consumo no nosso Brasil. Menos dependência de exportação e ampliação do mercado interno. Aliado a isso, a questão da educação, a questão da fixação do homem no campo, evitar o enfavelamento exagerado da cidade, que desorganizou a cidade. Hoje, a violência... Nós estamos vendo hoje os efeitos da falta dessa medida. Se tivesse sido adotada na época própria, a gente não estaria com esse quadro de violência que estamos vivendo na cidade. Então, os objetivos maiores da reforma agrária era esse, né? E por isso eu digo, não é um projeto, aí o doutor Plínio coloca muito bem, não é um projeto de um governo, é um projeto de Estado, é um projeto de nação. E como tal, deveria ter sido assumido, e não foi. Agora, o Estatuto da Terra foi incorporado pelo regime militar. Primeiro foi aquela primeira parte do Castelo Branco ainda. Ainda sonhava que 2 anos depois o país seria devolvido aos civis. Que, na realidade, isso se atropelou e não aconteceu. Segundo, porque eles tinham certeza que tinha como, vamos supor, evitar a execução, a implantação do Estatuto da Terra. Então, na nossa mão não faz medo, pode aprovar essa lei. Tá certo? Na nossa mão não faz medo. Eles tinham como vetar a aplicação daquele conteúdo. Criaram uma definição muito clara, criaram o IBRA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. A finalidade dele, aliás, Instituto Nacional de Reforma Agrária, a finalidade dele era apenas executar a reforma agrária, desapropriar, se preocupar imediatamente com os assentamentos, e a parte de desenvolvimento agrário, criaram um outro órgão, o INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Esse cuidaria da parte do desenvolvimento agrário. Mas o IBRA, a função dele era desapropriar, quebrar a estrutura latifundiária e dar outro ordenamento à propriedade. Bom, e até os debates continuam, e até chegou-se a se pensar naquele momento num plano de reforma agrária que tivesse um começo e um fim. Até os idealistas, eu também me associei a eles, né, que tivesse uma duração de 20 anos. 20 anos para quebrar, mudar, dar outro ordenamento jurídico à propriedade da terra. E daí se estabelecia meta até de 400 mil famílias a ser assentadas anualmente, para no decorrer de 20 anos dar acesso à terra a 8 ou 9 milhões de famílias.
Com isso, estaria resolvido a questão da reforma agrária. Nesse período era incentivado também, até motivado por outros países, por exemplo, o Chile, né, na época do Allende, argumento de que na Europa e nos Estados Unidos já tinha feito sua reforma agrária com a colonização, que a colonização foi diferente da brasileira, porque a terra já foi distribuída na base da média e pequena propriedade, enquanto no Brasil foi nas sesmarias e as capitanias hereditárias. Então, se justificaria em muito a implantação da reforma agrária no Brasil para quebrar essa estrutura agrária e se ter um projeto de nação decente. Entendeu? Foi isso. Vai se avançando. Aqui e ali houve algumas desapropriações, mesmo com a ditadura ferrenha, mas o período pior foi aquele período do AI-5, do Médici, né? Foi o golpe dentro do golpe, cacete em todo mundo, desorganiza os partidos políticos, desorganiza a organização sindical, os movimentos populares. E aí a lógica não era nada de pensar em desapropriar a terra, em um projeto dessa natureza. Aqui e ali havia uma desapropriação, como a usina Caxangá em Pernambuco, a fazenda Japuara no Ceará, coisas assim ainda aconteceu nessa época. E com a Constituição de 88, pensou-se em se avançar esse conceito de reforma agrária, melhorar esse instrumento de desapropriação por o interesse social. Até aí já tinha acontecido outros atos que acabaram com o IBRA, acabaram com o INDA, fizeram uma fusão, os dois no INCRA, e um amigo nosso dizia que o INCRA foi para encravar a reforma agrária, encravar a reforma agrária, não para executar a reforma agrária. Mas isso é um pouco de brincadeira, mas o problema não é do INCRA, nem do IBRA, nem do INDA. O problema é de correlação de forças para a implantação do processo de reforma agrária nos modos que estava colocado no Estatuto da Terra. E antes da Constituinte se fez um debate muito grande a respeito da questão agrária, da reforma agrária. Você vê, o primeiro golpe que nós tivemos, não digo golpe, mas uma limitação terrível, você vê o Congresso elaborou sua Constituição nova com um governo, se não era de exceção, mas um governo que não foi escolhido pelo povo. Na verdade, primeiro golpe, veja a restrição aí. Quer dizer, a luta tremenda que as diretas já fez para se eleger diretamente o presidente da República, isso não se ganhou, não aconteceu por aí. Então, veja que tipo de compreensão de Congresso a gente tinha, né? De compreensão de sociedade, de força da sociedade, de correlação de força se tinha aí. Quer dizer, quem presidiu a nova Constituição foi um governo, não digo de exceção, mas um governo que foi eleito pelo Congresso Nacional, né? E não pela população. Haja limitação por aí. Depois vem a Constituição, esse pessoal que evitou as diretas já, para a presidência da República, se organizou e brecou a um avanço na questão agrária. No caso, a gente pretendia o quê? Pretendia que que a Estatuto da Terra avançasse. De que forma? A desapropriação por interesse social se desse e que o órgão executor da reforma agrária tivesse força suficiente para elaborar se emitir na posse imediatamente, elaborar os projetos de assentamento e que coubesse ao expropriado apenas discutir na justiça o valor da indenizatório e não mais a posse da terra. Essa era a discussão que estava naquele momento, que a gente perdeu, não teve como esse conceito ser contemplado. Quer dizer, que é aquela briga do judiciário, é um amaranhado quando desapropria uma terra, o cara vai para a justiça e fica anos brigando na justiça e a reforma agrária e a emissão de posse, nada. Né? Então, eu não posso culpar aí a CONTAG e nem o Movimento Sem Terra, nem a igreja, porque o projeto é muito maior.
Não é apenas um segmento. Se é um projeto de nação, de Estado, não é um segmento só, o Sem Terra, o Contágua, a igreja, que vai ter força suficiente para fazer com que ele aconteça. Teria que ser um projeto de nação, pensado enquanto nação. A sociedade urbana precisava de incorporar a necessidade de um programa dessa natureza, um projeto dessa natureza. Os partidos políticos precisavam de incorporar um debate dessa natureza. Né? As capitais, o governo de capital, das grandes centros, precisavam de incorporar esse debate, já que eles estão recebendo o resultado do formigueiro, né? O favelamento da cidade, não tem como administrar, como construir ali uma sociedade mais equilibrada, uma educação mais equilibrada, com esse favelamento terrível que os grandes centros ganharam no decorrer desse processo de expulsão dos trabalhadores do campo. Isso não aconteceu e nem vem acontecendo. É lamentável. Temos uma democracia meia capenga, limitada, mas esse projeto de uma reforma agrária, nesses termos de se ter uma sociedade, um desenvolvimento equilibrado, com educação, com saúde de qualidade para todos na cidade e no campo, uma redistribuição da propriedade, consequentemente da renda e do poder, equilibrado, isso não aconteceu e nem está em discussão no momento. É lamentável, mas é a pura verdade. Um governo de Estado hoje é eleito para governar um Estado importante e no seu tema, na sua programação, não tem essa discussão. Tem a discussão lá da saúde, da educação, saneamento básico, outras tantas propostas, menos a questão da reforma agrária. Outros colocam o agronegócio. A questão da reforma agrária perdeu força. E o pior, você vê, por exemplo, a questão mais evidente dessa natureza é que a Constituição de 88 ainda foi fortemente golpeada na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em relação à questão da desapropriação por interesse social. Achavam que a gente estava muito avançado, ainda adotam uma medida provisória. A medida provisória 2183-56, de 24 de agosto de 2001. Essa medida provisória, em resumo, ela proíbe a propriedade que é ocupada e o proprietário latifundiário requer o despejo daqueles ocupantes, aquela propriedade fica proibida por 2 anos de fazer qualquer vistoria para desapropriação. E se for ocupada novamente, mais 2 anos. Quer dizer, um proprietário, um latifundiário ativo, ele manda ocupar, desocupa, manda ocupar de novo, está preservada a sua terra ad eterno. Ad eterno. Quer dizer, então, você quebrou a pressão, o poder de pressão dos sem terra, da Contágua, do Movimento Sem Terra, enfim. Como é que você vai desapropriar, vai fazer com que essa estrutura agrária seja quebrada, uma reforma agrária seja implantada sem pressão? Ou então ficar naqueles barracos na beira de estrada, lá durante 8, 10 meses, 2 anos, não é? Sofrendo que só, sem poder entrar na propriedade da terra. Cadê o poder de pressão? Aí praticamente se eliminou. Não é? E a sociedade não discute essas questões. Lamentavelmente, os partidos, as cartas dos partidos políticos, com a reforma agrária são uma coisinha de outros, e não deles. Então, lamentavelmente, essa é a situação da reforma agrária durante esse processo dos 20 anos, que estava seguro pela ditadura, e durante esse processo da nossa democracia. O que a gente ganhou aqui do Fernando Henrique foi esse golpe dentro do golpe. O golpe dentro do golpe. Ou seja, não se desapropria terra que foi invadida, que foi ocupada. E ainda condena os trabalhadores. Aquele trabalhador que participou de alguma ocupação está proibido de receber um lote de assentamento em qualquer área desapropriada. Gente, isso é brincar, né? Isso é brincar com as coisas sérias. Está condenado. Você não recebe... participou da ocupação tal. Ele aqui não entra, não recebe mais uma parcela de terra.
Então, isso agora em 2001. E agora, o governo Lula, com todo o respeito que eu tenho, e avanços importantes que o governo Lula está introduzindo nas políticas sociais do nosso país, ele haja visto o espaço em relação à questão do salário mínimo, em relação à questão da democracia, a questão da movimentação popular, a questão do equilíbrio da economia, da infração, né? Enfim, os avanços que tem havido no governo Lula, que é inegável, os programas sociais que, queira ou não, ajudam na alimentação da população, como Bolsa Família e N programas sociais, mais investimento na educação, mais investimento na saúde, mais investimento na agricultura familiar, isso é inegável, que avançou no governo Lula. Saímos de 2,4 bilhões de Fernando Henrique para 13 bilhões o financiamento da agricultura familiar no governo Lula. Mas eu acho que ele deve ter tido dificuldade, é inteligente, deve ter tido dificuldade, que não está sendo um debate da sociedade, e não é ele isoladamente que vai implantar a reforma agrária nesse país. Logo, não se avançou. Estamos engolindo o contragolpe de Fernando Henrique Cardoso até hoje. Então, gente, se a gente entende que a reforma agrária, para haver uma sociedade desenvolvida, uma sociedade cidadã, como bem disse o nosso saudoso Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, a gente quer lutar por uma sociedade cidadã, ainda a utopia continua. É a gente ampliar essa discussão no diversos segmentos da sociedade, para que um dia essa utopia se torne realidade. É por isso que meus 69 anos ainda não me levou a pensar em ficar aposentado lá debaixo de um pau, lá na Retinha, porque enquanto eu tiver energia, eu estou nessa trincheira, junto com a nossa confederação, com a nossa CONTAG, junto com o Movimento Sem Terra. Está certo que aqui a gente quebra-cabeça, mas isso é pequeno, esse quebra-cabeça é pequeno. Eu só vejo o movimento sindical, o movimento social junto. Terá que ter um conselhão, sem terra, com CONTAG, com tudo, com igreja, com o reformista, com os esquerdistas, com os partidos, para poder a gente encontrar um caminho para a implantação dessa reforma agrária que tanto a gente deseja. Um beijo, um abraço a todos, parabéns para a Unicamp. Bom, então, continuando, mais 20 minutos para o próximo orador, que é o Ademar Ludwig, que é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. É importante que essa representação esteja aqui, porque uma das questões levantadas pelo professor Plínio é que os movimentos sociais estão em recessão. O que é que está havendo no país? O que é que está havendo como o MST? Quais são os avanços conseguidos por esse movimento social tão importante no país? Bom, você... Muito bem. Me sinto meio intimidado, tendo em vista a minha idade perto de toda essa bagagem que tem aqui na mesa, né? Mas gostaria, então, em nome do nosso movimento, cumprimentar o Aurélio, o Manuel, o José, da CONTAG. Eu sou graduado em História e tive a oportunidade, então, de estudar aí o início da CONTAG, né, nos anos 50, e após as ligas, enfim, um processo tão importante que teve nesse período, né, de auge aí e na pessoa do grande professor Plínio, gostaria de cumprimentar todos também. Professor, porque eu tive a oportunidade de participar em algumas aulas, por exemplo, na realidade brasileira em Juiz de Fora e em outros debates do MST. E a Unicamp e as outras universidades por estar promovendo esse debate importantíssimo
né, principalmente nesse atual momento, porque na América Latina, aqui gostaria de fazer um parênteses, porque nós tivemos a oportunidade de participar, alguns dias atrás, de alguns debates no Fórum Social Europeu, que teve em Malmo, na Europa, e veio presente esse debate da importância do atual momento em que vive a América Latina, ao contrário do Brasil, inclusive, mas do ascenso que estamos vivendo na Venezuela, na Bolívia, no próprio Equador agora, que vem debatendo uma constituição. A Bolívia acabou de votar uma constituição nova. Então é importante esse debate, sim, e talvez de agora para frente, acho que eu começo o debate falando isso, de agora para frente, no período que nós vivemos no nosso país, talvez daqui 10, 15 anos, não queremos que isso aconteça, mas a gente esteja falando que a Constituição de 88 está bem melhor do que agora, né? Porque, no nosso ponto de vista, estamos vivendo algumas percas, inclusive, da Constituição, que depois eu volto a falar, que o Plínio já falou brilhantemente sobre, por exemplo, essa agressão que o agronegócio vem fazendo, aí, principalmente na área de fronteira e na Amazônia. Bem, falando-se então desses 20 anos da Constituição brasileira, isso que o professor Plínio já falou, ela foi um desfecho, uma síntese desse processo de ascenso de massa que o Brasil viveu com as diretas já do final dos anos 70. No entanto, com toda essa problemática de que não foi, a partir de 85, com a Constituinte, não foi o povo que continuou sendo o executor disso, né? Elegeu seus representantes e a direita como um todo também se aproveitou disso e manteve seus representantes lá. Eu acho que o principal avanço foi esse reconhecimento do Estado brasileiro em relação à questão social, né? As desigualdades sociais, reconhecer as pessoas enquanto cidadão. Acho que isso foi um dos avanços mais importantes que teve. E foi um período de ascenso de massa, inclusive após a Constituição, com as eleições de 89, o povo estava na rua, estava debatendo um projeto diferente para o país. Havia um debate, ao contrário, por exemplo, das eleições de agora, que a gente não vê mais um debate diferente, não vê mais um projeto diferente. Lá tinha isso, o povo conseguia participar. É claro que logo se interrompeu em 89, com toda a conjuntura internacional também, com a queda do socialismo real, e etc. e tal. E no campo da reforma agrária, os companheiros já falaram também, né, apesar de ter sido um retrocesso, é isso que eu quero me deter um pouco, logo de 85 até 88, nós tivemos essa oportunidade, né, de fazer, inclusive o MST em 85 dizia que reforma agrária tem que ser na lei ou na marra, porque tinha uma lei, mas que ela estava engavetada, né? E a Constituição de 88, então, vota esse retrocesso, porque acho que é aí que teve, a gente não pode dizer que foi uma derrota como um todo, porque pelo menos alguns artigos permitiu com que os movimentos do campo continuassem travando uma luta dentro dessa legalidade, dentro dessa reforma agrária burguesa, né? E aí os artigos, o terceiro e principalmente o 184, depois o 185 e 186, que trata dessa questão da função social da propriedade, que classifica as propriedades, né, as pequenas, as médias, as grandes improdutivas, as grandes produtivas, e que define então que as grandes propriedades improdutivas, elas por não cumprirem sua função social, podem serem desapropriadas e destinadas para a reforma agrária. E a punição disso é que não se paga à vista essa terra, leva 20 anos para pagar com títulos da dívida agrária, que hoje troca em qualquer banco, né, mas ainda tem essa lei. Como uma forma, inclusive, é de punir o latifúndio, né, não de pagar a propriedade à vista, mas de levar 20 anos para pagar. No entanto, essa lei de 88 só foi implementada em 94 com a lei agrária do próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Então nós vejamos bem, de 85 a 88 nós
e aí que é a nossa crítica em relação à esquerda como um todo, é que foi onde nós mais perdemos, justamente porque a questão da terra, da concentração da terra, foi o que aglutinou a direita. Foi a UDR que, inclusive, financiou vários parlamentares. Inclusive, até hoje, o parlamento brasileiro, a maior bancada que tem é a bancada ruralista, que é desde 85. Então, a UDR, a direita brasileira, se aglutinou em torno da questão agrária, da proteção da propriedade privada, se unificou em torno disso. E a esquerda não captou isso, não se envolveu como um todo. Isso que o Manuel já falava, né? O Zé Francisco, perdão. Não conseguimos envolver a esquerda como um todo nesse debate da questão agrária. Ao contrário da direita, ela se envolveu nisso. Mais de negativo, então, dentro dessa questão da Constituição, eu vou levantar apenas 2 pontos, mas essa questão permite desapropriar as improdutivas, mas as produtivas continuam intocáveis. As grandes propriedades produtivas continuam intocáveis, independente se ela depreda o meio ambiente, independente se ela tem trabalho escravo, independente se ela está penhorada no banco, está devendo o governo, independente se o dono arrenda para outra pessoa, independente se há conflito social, haja visto o massacre de Carajás, o massacre de Felisburgo, outros conflitos que acontecem dentro daquela propriedade, e ela continua intocável. Isso de negativo. Outra questão negativa é que também todo esse processo de luta, até hoje, né, passados 20 anos, a propriedade privada continua concentrada. 1% dos proprietários brasileiros são donos de mais de 46% das nossas terras. Agora, com agravante, que nem já dizia o professor Plínio, que na mão de estrangeiros. 40 mil proprietários apenas, num universo de mais de 8, 9 milhões de camponeses, de pessoas que vivem no campo, apenas 40 mil são donos de mais da metade das terras. É uma média de 10 mil hectares para cada um desses grandes latifundiários. É muita coisa. É 10 mil campos de futebol. De positivo, então. De positivo é justamente esse ponto que permite a desapropriação. Que aí permite os movimentos sociais terem uma bandeira de lutar, ter uma bandeira legal dentro dessa instituição burguesa, mas tem um elemento legal onde possa se segurar e travar a luta, que é a desapropriação. Viu? Está dentro da Constituição. Inclusive, eu lembro os comentários dos dirigentes do movimento antes de mim, que muitos militantes evitavam, às vezes, o despejo, botando na frente do comandante da polícia lá, aqui, está na Constituição, nós estamos protegidos pela Constituição brasileira e vocês não podem despejar nós. Então foram alguns elementos assim importantes. Talvez o maior seja esse, né, de você ter um instrumento para brigar por ele. E mexeu, de certa forma, nessa propriedade privada intocável, né, desde a herança feudal, desde as linhagens, etc. e tal, e que o capitalismo se utilizou disso, né, a propriedade privada é intocável. Inclusive, os europeus acham bacana essa luta que os movimentos camponeses fazem, né, de você ir lá na propriedade privada do cara e ocupar ela. Nós conseguimos dizer que a propriedade privada ela não é tão intocável assim, ela tem que cumprir uma função social. E aí o segundo ponto positivo é que, por causa disso, então, conseguimos consolidar alguns movimentos sociais do campo. E, por sinal, o setor mais excluído da sociedade brasileira, que é o sem terra, aquele que não tem nada. É um cara que não tem o que comer, tem que viver debaixo da lona. É uma das únicas perspectivas dele logo na frente, 4, 5 anos, ter uma vida melhor. Não tem muita alternativa, nós somos um resultado desse processo. Não somos sem terra porque nós achamos bonito, porque queremos, porque nós somos um resultado desse sistema que está aí. Bom, aí depois disso, daí veio o governo Collor, etc. e tal, e se interrompeu, uma mudança, inclusive, do modelo econômico brasileiro com o neoliberalismo sendo implementado no nosso país. Como desafios e problemáticas,
isso que o professor Plínio já falou, essa reforma agrária clássica não tem mais espaço na atual sociedade brasileira, não se debate mais ela. Daí, então, o grande desafio de nós construir algo diferente, é de nós fazer esse esforço de atingir, ter um objetivo claro, né, que, por exemplo, nós conseguimos sobreviver ao longo desses 25 anos porque temos bem definido nossos 3 principais objetivos, que é a luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo. No entanto, a distribuição da terra e da reforma agrária não acontece se não houver uma ruptura. E acho que nós temos que fazer esse esforço de manter essa luta contra os nossos inimigos principais. E hoje continua sendo o latifúndio com esse agravante. O latifúndio hoje ele está ligado com o capital financeiro internacional, que é mantido pelas grandes transnacionais e que compram agora as terras dos grandes proprietários brasileiros e as tornam produtivas. Portanto, concorrente direto nosso. Portanto, nosso principal inimigo é as transnacionais e o capital financeiro internacional. Esse é o nosso principal inimigo. Inclusive, as terras compradas por essas grandes multinacionais, por exemplo, da Stora Enso, etc. e tal, são financiadas pelo governo brasileiro. Portanto, o governo brasileiro também faz parte desse processo, que é o BNDES que financia as compras das propriedades brasileiras. É difícil, né? Tipo o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. O governo brasileiro empresta dinheiro para os caras comprar uma coisa nossa. Eu empresto dinheiro para você me comprar a minha camisa. É isso que acontece com as grandes transnacionais brasileiras hoje. E esse agravante da produção monocultural, a mesma coisa de 1500, a mesma coisa da cana da época, a mesma coisa do café, e assim você vai mantendo aquela velha historinha, né, dos ciclos brasileiros. E o Brasil se desindustrializa nesse atual momento. Estamos perdendo nossa indústria. Uma indústria que não se formou totalmente ainda e que agora começamos a perder ela por causa da produção monocultural. E aí vem todos os problemas ambientais, as questões trabalhistas, etc. e tal. E aqui eu gostaria de citar um exemplo. A Stora Enso, no Rio Grande do Sul, que é uma empresa sueco-finlandesa, que produz celulose, o MST, em 25 anos no Rio Grande do Sul, conquistou 150 mil hectares. 25 anos de muita luta. É um dos estados que mais travou luta. Inclusive, foi lá onde iniciou. A Stora Enso, de 2003 até agora, já comprou 350 mil hectares. E desrespeitou a Constituição brasileira, porque está dentro da faixa de fronteira de 150 quilômetros. Que, inclusive, agora entraram com uma lei no Congresso brasileiro para diminuir essa área de fronteira, de 150 para 50 hectares. Será que os Estados Unidos deixam mudar uma lei dessas? E veja bem, nesse atual momento, está bem parecido que de 85 até 88. As grandes transnacionais estão financiando os parlamentares, porque 80% do parlamento brasileiro é financiado pelas multinacionais. E abrir um parênteses aqui, pelo menos é o que eu vi, esse Congresso brasileiro é o mais rico de todos os tempos. Se somar toda a renda de todos os parlamentares, é o mais rico que já teve até hoje no Brasil. Porque é financiado por essas grandes transnacionais. É só olhar lá dentro da página de cada deputado, quem que financiou eles, e aí é claro que vai ser aprovada essa lei, né, com 80% do parlamento a favor. Citar um outro exemplo aqui dessa hegemonia tremenda. O governo neoliberal do Aécio Neves em Minas Gerais, de 85 parlamentares, tem 5 de oposição. É claro que você faz o que você quer, né? Então, há uma hegemonia muito grande do capital, há uma hegemonia do capitalismo nesse atual momento, pelo menos no Brasil. E outra questão que nos preocupa muito nesse atual momento é esse avanço na Amazônia, que aí entra todo esse processo da questão ambiental e etc. e tal, né, da produção de monoculturas na maior biodiversidade do planeta. Diante disso, quais são os nossos principais desafios, então? Eu falo aqui mais a partir dos movimentos sociais, né? De nós puxar esse debate com toda a esquerda brasileira, porque vivemos também uma crise muito grande da esquerda brasileira, de não ter um projeto, de não ter uma coisa que nos unifique. Mas acho que o papel dos movimentos sociais nesse momento, e da sociedade organizada, é voltar a fazer esse debate de um novo modelo de desenvolvimento.
a partir dos trabalhadores, a partir da classe trabalhadora. Porque esse modelo que está aí serve para 20% da população brasileira e mundial. Não tem espaço para os outros 80%. Essa sociedade consumista da Europa, essa sociedade consumista da Norte América não serve, não tem espaço para todo mundo ter um automóvel. Então nós temos que discutir um modelo diferente, mesmo que nós produza outras energias, mas mesmo assim não vai ser suficiente para todo mundo. E dentro desse modelo nós temos que fundamentalmente pregar e debater pela nossa soberania. E aí vem todo esse processo de não perder a área de fronteira, de nós ter as terras brasileiras e não na mão das grandes multinacionais, ter o controle da nossa biodiversidade, que é vista com bons olhos por todo mundo que quer explorar. Talvez uma das maiores riquezas, talvez agora seja o pré-sal, né? Mas uma das maiores riquezas que nós temos hoje é a Amazônia. E ela tem que estar sob o controle dos trabalhadores, tem que estar sob o controle do povo brasileiro, e não das transnacionais. Se continuar vendendo esses territórios aí, nós não vamos mais ter legalmente, nem mais a posse da terra, né? E a nossa biodiversidade, as nossas terras, têm que trabalhar na lógica de produzir primeiro comida para o nosso povo. Eu olhava no jornal, estou concluindo. Essa semana tem 11 milhões de brasileiros que não comem todo dia. E aí vão produzir cana-de-açúcar, produzir soja, produzir cana-de-açúcar, ninguém come, né? Vamos primeiro produzir feijão, arroz, etc. e tal. E aí, fundamentalmente, nós temos que ter essa compreensão de que não adianta a gente fazer as lutas de forma isolada e travar a luta de forma errada. Nós temos que cada vez mais acertar nas nossas táticas, visando uma estratégia de unidade, de grandes transformações, mas as nossas lutas, por menores que sejam, elas têm que atingir o nosso inimigo, tem que enfraquecer ele. Daí a importância, então, de fazer uma luta pelas mudanças estruturais. É sim distribuir a terra, é sim mudar o modelo da educação no nosso país. Tem que ter uma mudança na política brasileira, do jeito que está aí. Não só elegemos quem tem dinheiro, não conseguimos mais. Os representantes do povo que estão nos espaços burgueses não são os verdadeiros representantes do povo, etc. e tal. E, por último, acho que uma das questões que nós temos que fazer esse debate inclusive, há essa preocupação do mundo todo, acho que pode nos unificar, inclusive, essa questão ambiental. Pegar a Amazônia, a grande biodiversidade do mundo, a única reserva dessa biodiversidade, e nós transformar isso em potencial de unidade da classe trabalhadora, de unidade das esquerdas, de unidade da sociedade organizada, para talvez usar isso para fazer o grande debate e fazer as mudanças necessárias que o país tanto precisa. E mais uma vez agradecer esse espaço e dizer que estamos muito felizes que pelo menos alguém ainda faça esses debates, porque está difícil mesmo. Temos que confessar que está difícil, mas assumimos esse compromisso de continuar essa luta e com certeza isso que o Plínio dizia, logo, logo vai vir o ascenso de massa e nós queremos estar juntos para fazer as verdadeiras transformações que esse país precisa. E a CONTAG hoje? A CONTAG, que é presidida por Manuel José dos Santos, está aqui representada por Ivanek Pérez, que é assessor da prova. O som não está... Não é o som, é o frio. O frio. Mas então, logo em seguida, a sua fala, nós abriremos para o debate o máximo de tempo que nós dispusermos. Muito obrigado. Saudar a mesa, saudar os presentes. E há 20 anos atrás, no início de outubro de 1988, o debate que eu estava envolvido era se os deputados, os constituintes do PT na época, deviam ou não rasgar a Constituição no dia da sua promulgação.
E eu era um dos que eram favoráveis a rasgar a Constituição. Achava que devia ser rasgado aquele texto que tinha sido aprovado. Tal era a sensação de derrota que a gente tinha naquele momento em torno da questão da reforma agrária. Em 1992, 5 anos depois, eu estava me mobilizando para defender aquele texto constitucional, contra a ideia de você fazer uma ampla reforma da Constituição, porque nós sabíamos que, depois de 5 anos apenas, qualquer reforma viria para suprimir direitos, e não para acrescentar direitos. E hoje, se for fazer a discussão, nós vamos achar que aquele texto era quase revolucionário. Nós passamos os últimos 20 anos, na verdade, não conseguindo avançar os direitos que nós conquistamos na Constituição, mas tentando defender minimamente os direitos que estavam lá inscritos. Essa é a realidade que a gente vive. Eu me lembro que, no tempo que eu fazia universidade, se você convocasse um debate sobre reforma agrária, você lotava qualquer anfiteatro da UNB. Hoje você não consegue encher essa sala. Isso é reflexo de toda uma correlação de forças, isso é um reflexo da maneira como a própria sociedade vê hoje a reforma agrária e que a gente não pode desconsiderar. A gente não pode deixar de lado, porque se a gente deixar de lado, a gente perde mais ainda. Eu acho que a Constituição, uma Constituição, ela não é o que está escrito nela, ela é o que a correlação de forças dentro da sociedade vai construindo em torno da Constituição. A nossa Constituição tem uma coisa fabulosa. No artigo 5º, que trata dos princípios da pessoa, você assegura a propriedade e logo depois você diz que a propriedade no Brasil ela existe para cumprir a sua função social. Você não vai encontrar isso em outra parte do mundo. É uma coisa excepcional você pensar que, na verdade, o que o texto constitucional brasileiro diz é que, se a propriedade não cumpre a sua função social, ela não existe. A propriedade existe para cumprir a sua função social. Só que nós temos uma correlação de forças hoje que consiga colocar concretamente essa disposição constitucional na prática. Não temos. Então não é o texto, o problema não está no texto constitucional. O problema está na correlação de forças que existe na sociedade em termos de conseguir construir o texto constitucional e fazê-lo avançar. Nós não temos essa correlação de forças hoje. E nós não temos, porque acho que o Zé Francisco levantou um ponto essencial. A luta pela reforma agrária, enquanto for uma luta específica dos setores do campo, ela não avança, ela não se concretiza. Ou ela se torna uma luta de toda a sociedade brasileira, em que toda a sociedade brasileira se incorpore e perceba a importância para ela mesma da reforma agrária, ou o resultado concreto é que ela não vai seguir. E aí só nos resta realmente, enquanto movimentos populares, do campo principalmente, continuar lutando da forma que nós continuamos. Entende? Com uma vitóriazinha ali, 10 derrotas ali, entende? Mas é isso que nós podemos e conseguimos fazer. E é isso que a gente tem que reconhecer. E agora, é nosso papel continuar levando essa luta para frente. Porque nós temos absoluta certeza que o Brasil não se constitui enquanto nação e não se desenvolve efetivamente enquanto não for feita uma reforma agrária. Você pode fazer dezenas, milhões de programas sociais, você pode fazer de tudo o que você quiser, mas o desenvolvimento brasileiro passa necessariamente por um processo de reforma agrária. Nós estamos aí perto de desempregar cerca de 400 mil pessoas.
400 mil pessoas que vivem nas condições em que o Plínio descreveu aqui há pouco para vocês. E nós temos que lutar para que essas pessoas permaneçam nessas condições desumanas. Porque se essa condição é desumana para ela com esse emprego de corta-cana, imagine sem esse emprego de que essas pessoas vão viver. Essa é a situação brasileira. Nós temos que lutar para que a pessoa possa se arriscar cortando cana, para ela ter o mínimo de sobrevivência. Nós temos que lutar contra a mecanização, para a pessoa fazer um trabalho que eu confesso, eu nunca gostaria de fazer. E acho que ninguém aqui nessa sala nunca gostaria de fazer. Mas a situação de miséria é tão pesada que, para essa pessoa, essa é a chance de vida que ela tem. É disso que nós estamos falando. E é isso que não aparece em canto nenhum. Então, gente, eu queria dizer isso. Nós estamos fazendo, quer dizer, em termos de perspectiva, nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. Temos algumas vitórias significativas. Por exemplo, esse ano saiu um parecer do Ministério do INSS, dizendo que a pessoa acampada pode se aposentar como trabalhadora rural. Isso parece pouco, mas é tão importante e mexe tanto que você tem hoje uma mobilização tremenda da bancada ruralista para tentar desconstituir de todas as formas esse parecer jurídico e contrariar a própria Constituição, porque eles não querem reconhecer ao acampado nenhum direito. Hoje nós brigamos para que a Constituição seja respeitada e a pessoa que está na atividade rural tenha direito de se aposentar independentemente da contribuição, inclusive o assentado. Nem isso hoje a bancada ruralista reconhece. E a luta está sendo pesada. Não é à toa que é o Caiado, né, que está puxando a história desse decreto legislativo. Caiado que se fez nacionalmente através da UTR, que foi exatamente a briga contra a inclusão a emissão de, como é que fala, na época da Constituinte, né? É sintomático, às vezes a gente esquece, pensa que o processo constituinte foi um processo só de debates parlamentares, de discussão de ideias, né? Mas é importante lembrar, por exemplo, que no dia que teve a votação do capítulo sobre a reforma agrária na Constituinte, foi assassinado no Pará o advogado Cláudio Fonteles, que defendia os poceiros na região. Porque o processo constituinte foi acompanhado de um dos maiores recrudescimentos de violência no campo que se viu nesse país. Não foi um processo pacífico, não foi um processo de altos debates, pelo contrário, foi um processo que envolveu, inclusive, mortes, e não foram de poucas lideranças, a discussão em torno da reforma agrária. Então, nós temos que lutar, eu entendo, nós temos que lutar para mudar, inclusive, a própria compreensão que nós temos da Constituição e da defesa da Constituição. E uma das coisas que nós não atacamos e temos que atacar fundamentalmente é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o que ele faz com a Constituição brasileira é um absurdo. E a gente não vê ninguém levantar a voz contra isso. Nós falamos contra o Legislativo, contra a bancada ruralista, falamos contra os presidentes da República, Collor, Fernando Henrique, Lula, mas silenciamos quanto ao Poder Judiciário, que é o poder mais reacionário que tem nesse país. É um poder que há 20 anos vem colocando o Código Civil acima da Constituição. O Poder Judiciário hoje, ele interpreta a Constituição a partir dos princípios do Código Civil e não dos princípios que estão escritos na Constituição. Praticam absurdos em cima de absurdos e ninguém diz nada.
A sociedade fica simplesmente achando que o poder judiciário realmente é neutro, a justiça é cega. A justiça brasileira não tem nada de cega. Está aí o caso do Daniel Dantas, que não me deixa mentir. Ela enxerga muito bem quais são os interesses dela. E ela enxerga muito bem quais são os interesses que ela tem que defender. Gente, nós tivemos um caso agora em Mato Grosso que eu acho que é exemplar. Houve uma ocupação de terras, o fazendeiro entrou com a ação e ele sequer tinha o título de propriedade, porque a terra, até mesmo o fazendeiro reconhece, é pública. Mas o juiz concedeu negou o despejo, aliás, concedeu a liminar de despejo, houve o recurso. Durante esse período, o INCRA mostrou-se interessado na área, fez o processo de assentamento na região, as pessoas foram assentadas e estão produzindo. Chegou agora o processo, depois de 10 anos no STJ, o STJ dá uma decisão de que o INCRA não é parte interessada no processo. Porque, na verdade, como a terra é pública, a parte interessada é a Advocacia Geral da União. Resultado, manda cumprir a ordem de despejo em terras públicas, a favor de um proprietário privado, depois que as pessoas já estavam assentadas e produzindo. Esse é o judiciário brasileiro. Então, nós temos a luta ela é ampla. E precisa passar pela compreensão de que nós temos que realmente lutar contra por uma modificação global no Estado brasileiro, incluindo o Poder Judiciário. Porque se nós não incluirmos, quer dizer, se nós não adquirirmos, não colocarmos que na democracia é direito da sociedade discutir o que faz o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário não é simplesmente uma casta profissional, à parte do mundo e que pode fazer o que quiser, se nós não colocarmos na nossa democracia que é necessário tanta discussão do Poder Executivo, do Poder Legislativo, mas do Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai ser um dos instrumentos que vão continuar sendo utilizados para a manutenção de privilégios e para impedir, inclusive, que haja concretização da Constituição no Brasil. Né? Para encerrar, que eu já estou passando meu tempo também, para encerrar, eu gostaria de dizer isso, quer dizer, nós temos que construir, qual é o papel do movimento popular? É continuar a sua luta, que é isso que nós fazemos, apesar da sensação permanente que nós temos, que acho que foi expressada pelo companheiro do MST, a gente faz muito, mas sempre sente que fez pouco. O que a gente conquista, a gente sabe que sempre é insuficiente, porque precisa ser conquistado, que precisa ser feito pelo país e pelas pessoas que estão totalmente desprovidas de direitos e de condições de vida em nosso país. Nós temos sempre aquela urgência, aquela sensação de que por mais que você ganhe, por mais que você luta, nunca tudo o que você faz é suficiente. Mas eu acho que nós temos que continuar nessa luta. Eu acho que a Constituição de 1988, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, ainda é um instrumento importante nesse processo de luta e de aglutinação de forças. Eu acho que a Unicamp, a UFRJ, a Anfip está de parabéns, porque nós não estamos vendo nenhum movimento no sentido de você discutir essa Constituição, de você recuperar os valores fundamentais que foram colocados nessa Constituição e você começar a criar uma plataforma que permita realmente você parar de ficar simplesmente na defesa dessa Constituição e que você possa efetivamente avançar na luta pela conquista de mais direitos e de melhores condições de vida para a população brasileira. Muito obrigado.